receber 3 valores que representam lados de um triângulo e quero validar se os valores representam um triângulo válido. Ok? Ora, como é que é a regra? A regra é, vamos imaginar que nós, deixa eu apagar isto, vamos imaginar que nós temos, vamos ter aqui um triângulo, certo? Ou seja, um triângulo nunca pode ter nenhum dos lados que seja maior do que a soma dos outros dois. O que é que isso quer dizer? Portanto, vamos imaginar que este triângulo aqui tinha 100. Só apagar este triângulo aqui de cima. Todos vocês sabem que é um triângulo normal. Ora, porque é que ele não pode ter mais? Porque é que esta regra existe? Ou seja, vamos imaginar que nós temos aqui este segmento que tem 50. Este segmento aqui tem que ter, no mínimo, mais do que 50. Ou seja, porque se for 40, vamos supor, estes dois segmentos, o 50 e o 40, nunca se conseguiriam tocar. Ou seja, porque a soma, porque este lado aqui tem mais do que a soma destes dois. Okay? E também não poderia ter 50, ou seja, no limite. Portanto, se este aqui também tivesse 50, o que acontecia era que estes pontos estavam, para se unirem, tinham que ficar exatamente por cima desta linha que já cá está. Portanto, era basicamente um triângulo sem área nenhuma, que também não é possível. Ou seja, a soma, não há nenhum dos lados que possa ser maior do que a soma dos outros dois. Okay? Portanto, a regra é esta. Portanto, nenhum dos lados pode ser maior que a soma dos outros dois. Okay? Portanto, esta vai ser a nossa premissa e é assim que nós vamos decidir se o triângulo é válido ou não. Okay? Agora, como fazer? Vamos declarar 3 variáveis. Vamos criar. Eu podia criar um array, mas vou criar Vou criar 3 variáveis independentes. Okay? Vou inicializá-las a 0, por boa prática. Okay? Agora, ok, se calhar vou fazer pode ser assim. E agora vamos fazer scanf. Vamos usar só inteiros. Sim, vamos usar só inteiros, só para ser mais fácil. Ok. Aqui isso é uma porcentagem. Portanto, a gente pode logo ler 3 números de uma vez. Não precisamos de ler um de cada vez. Portanto, podemos fazer assim. Mais uma vez, não me posso esquecer de mandar o endereço da variável, não a variável. Ok. Portanto, agora temos que verificar estas coisas. Portanto, temos que ver se portanto, verificar se o lado 1 é maior que a soma do lado 2 com o lado 3. Okay? Ou seja, se o lado 1 for maior do que o lado 2 mais o lado 3, podemos dizer já ok, e aqui enganei-me. Ok, podemos fazer return, já não precisamos de fazer mais nada. Ok? A seguir, vamos ver se o lado 2 é maior que o lado 1 mais 3 somados. Ok? Se isto for, vamos fazer a mesma coisa, vamos dizer que o triângulo não é válido e retornamos.
Se o lado 3 for maior que o 2, aliás, que o 1 mais o 2, vamos dizer que o triângulo é válido. Se no fim ele continuar aqui, vamos dizer que o triângulo é válido. Okay? Portanto, o return o que faz aqui no main é se ele, e aqui isto retorna um inteiro, portanto convém pôr return no 0, só porque o sistema operativo está à espera de um valor. Portanto, no caso da main, assim que nós temos um return, portanto não se esqueçam que a main é uma função normalíssima, e tal como nas outras funções, o return o que faz é sair da função. Portanto, neste caso, esta é a primeira função do nosso programa. Portanto, quando nós saímos aqui, quando nós chamamos este return, estamos a sair do nosso programa, basicamente. Ok? Portanto, vamos só primeiro ver se isto é válido e se isto tudo funciona. Mais uma vez ele queixa-se aqui do scanf/s. Ok, então vamos pôr 2, 3 e 4. Okay, ele diz que o triângulo é válido. Vou só tirar aqui os acentos. Ou melhor, vou pôr isto em inglês. Triangle is valid. Portanto, se eu executar isto, posso pôr 3, 4, 5 e ele diz que isto é válido, ok? Mas, se eu puser, vamos pôr 2, 100, 3, que é este caso um bocadinho ainda mais exagerado, do que eu tenho um lado muito grande, em que depois os outros dois não conseguem tocar-se, ok? Portanto, neste caso ele tem que dizer que o triângulo não é válido, ok? Portanto, em termos de lógica, isto funciona. Há aqui muita coisa que eu não gosto. Que é, esta mensagem está a ser feita aqui várias vezes. Estes ifs aqui também são sempre os mesmos, só muda as variáveis. Portanto, isto parece-me mais uma oportunidade para fazer aqui um bocadinho de refactor. E portanto vamos ver o que é que conseguimos fazer. E também não gosto acho que foi isso que eu disse, não gosto das mensagens estarem sempre repetidas. Okay? Ora, vamos tentar ver o que é que eu consigo fazer aqui. Vamos tentar. Portanto, aqui basicamente este if o que está a fazer é se. Portanto, este if recebe, está a olhar para três variáveis, três inteiros, e está a ver se o primeiro é maior que a soma dos outros dois. Ok? Portanto, vamos por este if, porque essa lógica de olhar para um e ver se é maior que a soma dos outros dois, isto em si é um bocadinho de lógica, e portanto vamos tentar isolar esse bocadinho de lógica. Portanto, para isolar esta condição aqui, vamos pôr isto numa função que tem que retornar um booleano, ok? Porque na prática, quando nós pomos isto aqui, o if trabalha sempre com booleanos, que é sim ou não, ok? Portanto, vamos criar uma função e vamos retornar um booleano. E vamos dizer check triangle side. Side to check. Isto é um inteiro. E vamos dizer que, portanto, o primeiro argumento é o lado que estamos a testar. E depois aqui vamos passar mais dois argumentos, que é other side A e other side B. Aqui uma vírgula a mais. Ok. Portanto, isto retorna um booleano que me diz se este é válido tendo em conta estes outros dois. Ok? Portanto, aqui a lógica é se o site to check for maior do que a soma dos outros, se este for maior que este,
Aliás, se for maior ou igual. Sim, porque ele também não pode ser igual. Portanto, isto aqui já seria uma razão boa para a gente pôr este if aqui dentro, porque assim só teremos que corrigir isto uma vez, ok? Ou seja, se este lado for maior do que a soma dos outros dois, se for maior ou igual, essa parte é importante do igual, vamos retornar falso. Ou seja, este lado não é válido, ok? Caso contrário, retornamos true. Okay? Ora, portanto, aqui nós podemos substituir isto, em que dizemos o lado 1, depois o lado 2 e o lado 3. Portanto, isto era basicamente a mesma coisa. E aqui, portanto, vamos só pôr aqui a linha que a gente tirou. Portanto, isto era o que estava aqui, isto é o que eu pus agora. Portanto, vou ter um parênteses. Portanto, se ele retornar falso, dizemos que o triângulo não é válido. Ok? Agora, a seguir vamos comentar isto também. Vamos substituir por esta chamada. Aqui vamos testar o lado 2 contra o lado 1 mais o lado 3. E na última linha vamos testar o lado 3 contra o lado 1 e o lado 2. Okay? Portanto, isto é a mesma lógica que está aqui. Continuamos ainda a ter o problema de, portanto, nós isolamos esta lógica e foi bom porque nós vimos que a nossa lógica estava mal, portanto tem que ser maior ou igual. Ou seja, se nós mantivéssemos estes ifs aqui ou esta condição aqui, teríamos que emendar em todas estas linhas e neste momento nós só temos que alterar num sítio. Portanto, só nesse aspecto já valeu a pena nós termos esta função. No entanto, continuamos ainda aqui com as mensagens repetidas que eu não gosto. Okay? Ou seja, vou tentar criar aqui uma função em que a gente pode passar os parâmetros todos e ela nos diz se o triângulo é válido ou não. Ou seja, vamos mais ou menos fazer isto que está aqui, mas vamos puxar isto para dentro de uma função. E já vai ser óbvio porquê. Okay? Portanto, vamos criar aqui uma função que nós vamos devolver se o triângulo é válido, portanto retornamos um booleano. Portanto, eu vou chamar check triangle, onde lhe vou passar todos os lados do triângulo. Ok? Portanto, side, são inteiros, side A, side B e side C. Ups, C. Ok? Agora, a lógica é exatamente esta que nós temos aqui a fazer. Ou seja, nós aqui estamos a verificar os triângulos, mas depois temos aqui o problema que é estamos a chamar estas funções, estamos a chamar estes printfs várias vezes, que eu quero evitar. Okay? A nossa função não tem que imprimir nada, ela não quer saber o que é que se vai fazer com o resultado. Esta função, como o próprio nome indica, só vai verificar se o triângulo é válido e retorna algo que nos indica isso. Ok? Portanto, um bocadinho de separação de responsabilidades. Esta função só verifica se um lado é válido em relação aos outros dois. Esta função vai verificar se estas medidas são válidas e não vai imprimir nada no ecrã, não vai fazer nada. Só vai devolver sim ou não o triângulo é válido ou não, ok? Portanto, a lógica é esta que nós já temos aqui. Portanto, vamos copiar este código para aqui. Ups, peguei aqui uma coisa que não devia. Ou seja, vamos alterar aqui o nome das variáveis para fazer match com aquilo que a gente tinha. Portanto, aqui é o side. Portanto, onde está o lado 1 é o side A. O side B é para o lado 2. E o side C é para o lado 3. Ok? Então, vamos apagar aqui estes comentários. Esta função não vai imprimir nada no ecrã. A gente não quer saber.
e ela vai ter que retornar um true ou false. Ok? Portanto, uh, se esta. Eu há bocado também acho que fiz aqui um erro, porque isto aqui teria que ser se isto fosse igual a false. Ok? Portanto, se isto fosse igual a false, ele dizia que não era válido. Pronto. Vamos agora testar o código e depois, se houver algum erro, a gente corrige. Portanto, função para verificar se o triângulo é válido recebe três argumentos. Cada um representa um lado do triângulo. Se esta validação se falhar, portanto, se for igual a false, nós vamos retornar false. E mais uma vez, eu não quero imprimir nada. Se esta validação falhar, vamos retornar false. Se esta falhar, vamos retornar false também. Se todos estes testes passarem, ou seja, se ele não entrou em nenhum destes returns, vamos dizer sim senhor. A gente aqui pode pôr um comentário só para ser mais óbvio o que é que representa este return. Portanto, return true, o triângulo é válido. Okay? E agora, este código aqui deste lado que vai imprimir a mensagem fica mais simples, porque nós, a única coisa que dizemos é se check triangle. Portanto, if check triangle, e daqui vamos passar os lados, que é o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Portanto, se isto for igual a false, vamos fazer um printf e vamos retornar. E agora podemos apagar tudo isto. Caso contrário, o triângulo é válido. Okay? Portanto, esta função serviu unicamente para, para já, para isolar e ser explícito o que é que nós estamos a fazer. O facto de nós criarmos aqui uma função obrigou-nos a criar um nome para ela e isso faz com que seja mais óbvio o que é que está a acontecer quando se lê este código. Porque a alternativa é nós termos este comboio de funções aqui e diffs e pode não ser óbvio o que é que nós estamos a fazer. Ou seja, ao criarmos uma função, temos que lhe dar um nome e isso faz com que seja mais fácil. Portanto, este código aqui é mais fácil de perceber do que ter uma data do que ter todos estes ifs cá dentro. Portanto, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que nós separamos validações e contas com a interação com o utilizador. Okay? Portanto, no início, essa pode não ser a vossa maior preocupação e não se importam muito de ter a mesma mensagem várias vezes, porque acham que não faz muito mal ter a mesma mensagem duas, três vezes repetidas no código. Mas depois, com o tempo, a minha esperança é que depois vocês olhem para essas coisas e comecem a torcer um bocadinho o nariz. Okay? Portanto, vamos testar este código. Portanto, vamos fazer qualquer coisa válida para começar. Portanto, vamos pôr um triângulo com três lados iguais. Ele diz que é válido. Vamos pôr um triângulo portanto, com 10, 5 e 5. Portanto, este triângulo não é válido. Ele diz que não é válido. Este seria os casos em que seriam duas linhas sobrepostas. Portanto, isso não é um triângulo. E vamos experimentar. Portanto, 2, 3 e 4. Portanto, isto também seria um triângulo válido. Okay? Não há nenhum deles em que a soma dos outros seja superior a ele. Portanto, mais uma vez, aqui a lógica de. Portanto, só para mostrar como há bocado seria um problema se eu tivesse deixado aquilo como estava. Portanto, eu tinha o código assim, só estava a fazer maior. E isto teria um erro neste caso, onde teria 5, 10, 5. Ele diz que o triângulo é válido quando não é. Okay? Porque o 10 é igual à soma destes dois. E quando é igual já não é possível. Okay? Portanto, o facto de nós termos este if isolado aqui na função, numa função, permite-nos agora corrigir para todos estes casos. Okay? Não precisamos de alterar três linhas de código, podemos só alterar uma. Okay? E o facto de nós termos isolado também isto também faz com que seja óbvio
o que é que este if está aqui a fazer. Porque caso contrário, este if ia estar aqui dentro. Portanto, isto podia ser válido, eu podia pôr aqui 3 vezes isto, obviamente ajustando os nomes, mas é mais fácil ler este código aqui do que ler este código aqui sem olhar com mais atenção para se perceber o que é que está a acontecer. Okay? Portanto, é muito raro no início vocês criarem mais funções do que menos, portanto, habituem-se a criar funções. Não há nada de errado que possa vir daí. E pronto, este era só o último exercício que eu queria fazer hoje. E, e pronto. Minimizamos aqui um bocadinho os printfs, sem mensagens copiadas, sem com o código mais limpo, com funções, com separação de basicamente responsabilidades. Se vocês olharem para o main, agora é muito mais claro o que é que está a acontecer. Portanto, ele está a pedir 3 lados, está a verificar se o triângulo é válido. E eu aqui, até só como uma única alteração, alterava aqui estes nomes destas funções. Portanto, eu isto chamaria isTriangleValid. Eu gosto que as funções, por norma, quando as funções devolvem um booleano, que o nome tenha is, ou seja, is qualquer coisa, e o retorno, porque é mais óbvio perceber se que é mais explícito que o retorno é um booleano, ok? Portanto, eu aqui faria isto, portanto, alteraria isto para isto triangle valid, e eu aqui também punha is triangle side valid, ok? Portanto, estas seriam as últimas alterações que eu faria em relação a este código. Há aqui também uma alteração que se podia fazer aqui, só como última coisa, que era em vez de ter este if, a gente pode retornar logo. Portanto, podemos... e aqui, basicamente, nós estamos a dizer que se isto for verdade, nós retornamos false, ou seja, estamos a retornar o oposto disto. Ou seja, este código podia ser feito assim. Honestamente, não sou grande fã disto, mas também é válido. Eu prefiro que o código esteja assim. Uma das razões é porque se eu quisesse pôr um breakpoint aqui só quando o teste falha, era muito mais difícil para mim fazer isto assim, aqui, ok? Portanto, porque pondo aqui um breakpoint, ele vai parar sempre, independentemente do resultado. Se eu tiver isto assim, eu consigo pôr aqui um breakpoint, ok? E é mais fácil de trabalhar e, mais uma vez, o código que é quando é feito tem que ser bom para as pessoas, não para o computador, porque o computador na prática vai pegar nisto e vai otimizar isto, até mais não. Portanto, o mais importante é fazer código que vocês percebam, que os vossos colegas percebam, porque essa é que é a parte mais difícil, não é fazer código que o computador perceba, é fazer código que as pessoas percebam, ok? Portanto, funções com nomes válidos, variáveis com nomes representativos daquilo que estão a fazer, e eu aqui estou a mostrar português com inglês, que não é uma coisa boa, mas é outra coisa a evitar, é tentarem ser consistentes. Eu, por norma, tento sempre fazer coisas em inglês, portanto é muito raro programar em português. Eu aqui escrevi lado, mas seria outra coisa a mudar, podia pôr isto com side, ok?